É. A imprensa internacional dá conta de que haverá a imprensa nacional deu conta, o Itamaraty deu conta, o governo americano não negou, mas Renato Cunha está dizendo que não. Rapaz, independentemente de qualquer coisa, eu desejo que haja, porque a indústria brasileira precisa. Senador Rogério Marinho, boa tarde, mais uma vez obrigado por estar aqui. E a primeira pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: eu sou um crítico ferrenho, senador, da postura do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Eu acredito a Eduardo Bolsonaro não só a recuperação política de Lula dos últimos 45 dias, a recuperação nos índices de intenção de voto, como a recuperação de comunicação do governo Lula, que durante quase 30 meses vinha, como a gente diz aqui no Nordeste, levando peia, e nos últimos 60 dias acertou quando veio o tarifaço e o governo Lula, de forma eficiente, culpou a família Bolsonaro pelos perrengues que os empresários estão passando pelas tarifas e por ter um brasileiro jogando contra o país. Qual a sua opinião em relação a isso? Você o superestima. Ele não é... Não, mas ele superestimou, senador, não foi eu. Vamos botar o microfone aí, senador. Vamos. Obrigado, desculpe. Mas você o superestima. Ele não tem todo esse tamanho, não. Ele não foi a pessoa que moveu as peças do tabuleiro de tal forma que há uma onda, principalmente feita pela grande imprensa e reverberada por aqueles que se impressionam com essa onda de que Lula agora está imbatível. Eu vou lhe dar só um dado. Quando ele terminou o segundo mandato, ele tinha mais de 80% de aprovação popular. Mais de 83%, 84% de aprovação popular. E mesmo no auge dessa aprovação popular, Lula nunca ganhou a eleição no primeiro turno. Nunca ganhou. Nem ele, nem os postes que ele apresentou. Na verdade, um poste, que foi a Dilma Rousseff. Então há uma recuperação agora muito mais em função dos preços nos supermercados. Porque a reação da população, ao contrário da classe política, inclusive quem faz o jornalismo político, tem muito mais a ver com o dia a dia do que com a perspectiva do embate político de quem quer que seja. As pessoas estão preocupadas com o supermercado, estão preocupadas com um jogo de futebol, estão preocupadas se vai haver alimento suficiente ou recurso suficiente para fazer a festa do seu filho no final de semana, ou da sua filha. E houve uma reação previsível do agro brasileiro, que teve uma super safra esse ano. A própria ação das tarifas permitiu que alguns produtos essenciais inundassem o mercado interno, derrubando o preço. Há um outro movimento que ajudou na questão inflacionária, Bruno, que foi a questão do dólar, que enfraqueceu no mundo inteiro em função da questão das tarifas, que é bom lembrar que as tarifas não foram impostas apenas ao Brasil, mas a todos os parceiros comerciais que os Estados Unidos têm no mundo. A diferença é que no Brasil, o único país que até hoje não sentou-se na mesma negociação é o Brasil, o único. E eu espero também que isso ocorra o mais breve possível, porque independente das diferenças políticas, ideológicas, de quem quer que seja, infelizmente hoje quem preside o Brasil é Lula. Então, enquanto ele for o presidente, ele tem a responsabilidade de, ao invés de estar dizendo sandices e diatribes, ao invés de estar dizendo bobagem, como disse há 2 dias atrás, de que os traficantes são vítimas dos usuários, por exemplo, ele realmente faça o seu papel de chefe de Estado, sente-se à mesa com o presidente Trump, resolva a questão das tarifas, que não vão voltar ao patamar anterior, como não voltaram em nenhum país do mundo. A tarifa foi imposta ao Brasil de 50 pontos percentuais, pode baixar aí para 20, para 25, mas não vão voltar ao patamar anterior, que era de pouco mais de 3 ou 4%. E vida que segue. O Eduardo está fazendo um trabalho importante no sentido de denunciar as ações que foram feitas aqui no Brasil contra a Constituição brasileira e contra leis americanas, na hora em que se perseguem cidadãos americanos em solo americano, na hora em que se estabelecem diretrizes que hoje impedem que as pessoas possam se manifestar livremente. Não é possível, e eu entendo a crítica, mas não é possível a gente achar que é normal, que é banal, que é natural, um ministro como Alexandre de Moraes, por exemplo, no caso do Tagliaferro, ele ter sido denunciado porque utilizou a máquina do Estado para perseguir um adversário, e esse denunciante hoje está foragido
né, tem as suas contas congeladas, tem o seu passaporte retido, e o juiz que está acusando e já pediu inclusive a prisão dele é quem foi denunciado. Então, não dá para a gente achar que isso é normal, ou que isso é natural, ou que pode ser banalizado. A questão do Felipe Martins, né, que foi preso por 6 meses sobre a alegação de que ele havia saído do país para fugir a um inquérito ou a um processo que ele estaria respondendo. Né? Então, isso já foi comprovado de que houve uma fraude na alfândega americana. A Polícia Federal, ao invés de aceitar que errou, né, pede uma nova investigação para verificar se Felipe Martins e o seu entorno foi quem fraudou essa entrada para possibilitar, certamente, a sua prisão por 6 meses. Senador, então, nós estamos vivendo um momento em que é fato de que o presidente Lula recupera um pouco a sua popularidade, mas ele está empatado com a sua impopularidade, a sua aprovação e reprovação são iguais, né? Ele não tem nada de imbatível, ele vai perder as eleições, ele é mercadoria vencida. E eu não tenho dúvida que o povo brasileiro vai dar a resposta oportunamente em 2026. Senador, o senhor citou 3 casos onde nós, cidadãos brasileiros, nos sentimos completamente impotentes. Um juiz erra, tem elementos contra ele, não vale. Um cidadão não entra no outro país, mas está condenado porque teria fugido para esse país. Aparece elemento depois dizendo que ele não entrou, em vez daquilo já valer, porque o documento é oficial, não. Você abre um novo procedimento para investigar. O que já está claro. E aí, mais uma vez, o senhor como senador da República e o Senado da República assiste isso e a gente não tem uma esperança de que vai mudar esse status quo do que vem acontecendo no Brasil já há algum tempo, onde a gente não tem os nossos direitos respeitados? Essa questão é uma questão muito séria, Bruno, e a gente só tem uma maneira de resolver, através do voto. Porque há uma maioria de senadores que, infelizmente, acredita que não é necessário fazer um movimento nesse sentido. No caso do Tagliaferro, por exemplo, eu ingressei com uma ação, eu, pessoalmente, como cidadão e como senador da República, no CNJ, pedindo uma investigação em relação ao seu Ayrton, que era o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. O Campbell, que era o corregedor na época e hoje também, estava justamente na transição, arquivou a minha representação, alegando que de forma transversa eu almejava investigar o senhor Alexandre de Moraes, o que não é verdade, porque o CNJ não tem essa competência. Quando houve o vaza-toga, né, que novos elementos vieram à tona, mostrando que de fato, né, o que estava colocado ali com documentos, com prints, com conversas, era muito grave, ou seja, me pareceu o Beria, né? O Beria, para quem não conhece, era o chefe da polícia secreta do Stalin. Então ele dizia o seguinte: olha, me aponte o homem que eu lhe apresentarei o crime. Então foi mais ou menos a mesma coisa. Usa a imaginação para conseguir tirar fulano do ar ou prender fulano. Então ingressei com a nova representação, fazem 3 meses o CNJ não se movimentou. Então nós não estamos parados em relação à questão do Tagliaferro. Na questão do Felipe Martins também. Inclusive, essa semana que passou, nós fizemos uma entrevista coletiva, né, falando a respeito do tema. Nós fizemos uma representação, né, para que haja uma apuração dos fatos. Eu ingressei com uma ação para que seja investigado o delegado Fábio Shaw, né, porque um agente público pode errar, mas na hora que ele reitera o erro, insiste no erro, claramente ele está distorcendo a sua função de agente público. Então, da nossa parte, Bruno, nós temos feito o possível para tentar, pelo menos, mostrar que a indignação permanece e que nós não estamos parados. Agora, tem outros senadores, então a gente precisa votar bem. Próximo ano vai ter eleição e eu espero que as pessoas entendam que voto tem consequência. A gente vota em alguém porque é bonzinho, bonitinho, ou bonitinha, né, que tem uma bela imagem, é simpática, mas vamos ver como é que ela se comporta ou ele se comporta no exercício do seu mandato. O projeto da anistia morreu? Claro que não. Nós lutamos por isso todos os dias. Há um bloqueio, eu digo que é um jogo de ferrolhos, feito principalmente por um poder que deveria ser independente e harmônico com outro poder. Então, há uma intervenção clara de membros do Supremo Tribunal Federal com declarações públicas de que arguiriam a inconstitucionalidade de um processo que claramente não tem, que é uma prerrogativa do parlamento. Não se pode declarar a inconstitucionalidade de um processo de anistia, que é uma prerrogativa clara pela Constituição do parlamento brasileiro.
Então, ministros vêm a público falar do que não lhes cabe, fora dos autos, com a intervenção política indevida, e isso tem paralisado o processo dentro da Câmara, que por sua vez alega que se passar na Câmara o Senado não dará prosseguimento. O Senado diz que se der prosseguimento o presidente fará o veto, e mesmo que derrubado o veto será declarado inconstitucionalidade. Então o que é que nós estamos propugnando, lutando, brigando? Que a gente quebre o primeiro ferrolho, que seja votado na Câmara, até para que a população possa discernir, né, quem é contra, quem é a favor. Se coloque a impressão digital, que as pessoas votem, porque esse é o papel do parlamento. Agora, é muito triste a gente ver um parlamento de cócoras, um parlamento manietado, um parlamento manipulado e sem a capacidade de exercer a sua real função, que é votar. Esse movimento de antecipação das aposentadorias de alguns ministros, como é que o senhor vê? Olha, eu acho que no caso de um ministro específico, do Barroso, né? Porque os outros houve só especulação da imprensa, né? O ministro Barroso, ele foi um ministro que eu tinha muito boas expectativas, né? Pela maneira como ele se comportou no início do seu mandato. Ele, a partir do momento em que termina o processo eleitoral e ele exerce a presidência do Supremo Tribunal Federal, para mim foi uma completa decepção. O ministro Barroso, ele perdeu completamente a capacidade da isenção natural que o ministro ou o magistrado precisa ter, quando ele, antes inclusive de assumir o seu cargo, eles vencemos o bolsonarismo. Eu estava num ambiente, que ambiente? Ele não deveria estar ali. Ele estava somente num evento da UNE, né, da União Nacional dos Estudantes, né, falando de política. Então esse ministro, ele perdeu a compostura e a condição de ser ministro na hora que ele vai para um evento político e se alinha a um determinado espectro ideológico. Depois ele é abordado por alguém nas ruas de Nova York e, para se desvencilhar dessa pessoa, fala: perdeu o mané, não amola. E no exercício do seu cargo, ele dá uma série de demonstrações de que, na verdade, ele não preza muito a Constituição, né? Porque ele defendeu claramente um ativismo judicial e uma invasão de competências que é coroado quando ele sai do Supremo Tribunal Federal e, de forma graciosa, usurpa mais uma vez o papel do Legislativo, votando pela autorização do aborto como um caso de saúde pública, né? Que é uma prerrogativa do povo brasileiro através do parlamento que foi eleito. Senador, então eu lamento muito a forma como o Barroso se comportou e já vai tarde, viu, Barroso? Deus o tenha e Deus o abençoe onde o senhor tiver. Senador, há 90 dias o presidente Lula estava, para usar uma linguagem aqui do boxe, nas cordas. Falava-se, inclusive, que talvez nem se candidatasse, falava-se em outro nome, enfim. Qual é a autocrítica que o senhor faz, do ponto de vista como representante da direita brasileira, em relação à postura da direita? Por quê? Nós temos um ex-presidente condenado, e até que se resolva isso, ele está literalmente condenado. Temos um presidente, enfim, disparando favores e disparando benesses para a classe média brasileira. Qual é a autocrítica que o senhor faz, assim, até baseado na primeira pergunta que Bruno fez em relação à direita? Porque nós vemos um senador como Ciro Nogueira, o seu colega, discutindo em público com o governador Caiado. Todo dia a imprensa fala: não, Tarcísio pode ser, não pode, é Ratinho, quem vai ser? E a impressão que passa, pelo menos por quem quer votar na centro-direita, é que há uma desorganização. Que autocrítica o senhor faz, não do senhor precisamente, mas do movimento que o senhor representa? Luiz, primeiro vamos definir o que é a direita no Brasil, né? Se você me permite uma breve contextualização, quem está no rádio aqui, a direita no Brasil começa a ter cara a partir da eleição do presidente Bolsonaro. Porque ele é um sentimento e a defesa de determinados valores que unem pessoas no Brasil inteiro, mas que não se sentiam representadas. Tá? Então, quem defende o direito de propriedade, um Estado mais racional, mais eficiente, um Estado que sirva a sociedade, não se sirva dela, um Estado que preze valores que são importantes para a nossa sociedade, que tem princípios éticos e morais cristãos e judaicos, então defesa da vida, né, defesa da família, combate às drogas, uma posição mais rígida em relação à questão da segurança pública. Então são valores, tanto do ponto de vista da economia como do ponto de vista da sua visão de mundo,
que passaram a ter uma representação junto à sociedade através da posição do presidente Bolsonaro. Ponto. O que é que está acontecendo? Um processo de rearrumação. Quando você pergunta como é que está a direita, está muito bem, obrigado. A direita é o PL. Ah, como é que está a centro-direita, ou a centro-esquerda, ou o centro? Aí é uma outra coisa. Qual é a nossa característica? A nossa característica é que há uma pluralidade de ideias, as pessoas discutem. Eu vou dar 2 exemplos aqui claros para quem está nos ouvindo. A semana passada, hoje é sexta-feira, né? Essa semana, terça-feira, se eu não estou enganado, foi aprovado a prospecção de petróleo na margem equatorial, da bacia amazônica. Alguém assistiu aí algum desses artistas do Salve Amazônia e a Marina reclamar? Dizer que Lula é feio? Que Lula está agredindo o meio ambiente porque vai prospectar petróleo na bacia do Amazonas? Eu não vi. Porque lá tem uma coisa chamada centralismo democrático. Então ninguém está autorizado a criticar o líder. A característica do fascismo, né, dos regimes totalitários, dessa esquerda que se diz democrática, mas impede a manifestação de quem pensa diferente. É uma característica. São situações díspares, né? Eu iria dar um outro exemplo, mas só para a gente adiantar. Então, está aí como se comporta a esquerda. A direita não. A direita tem 6 ou 7 candidatos prováveis a presidente da República. Tem vários segmentos da direita que se aproximam do centro e alguns, inclusive, não têm nenhuma dificuldade em votar ações que, na verdade, vão na contramão do que nós defendemos. Por exemplo, eu tenho defendido uma responsabilidade fiscal porque nós já tivemos até agora 27 novos impostos no Brasil, no governo do presidente Lula. 27 novos impostos. Eu estou defendendo a responsabilidade fiscal porque 71% era a relação dívida-PIB no começo do governo do presidente Lula. Agora está em 78%. Nós crescemos em 600 bilhões a nossa dívida. O governo Lula todo dia apresenta um novo projeto social para ganhar voto e em algum momento essa conta vai ser jogada no colo da população, não tenho dúvida nenhuma. Senador, a gente tem pouco tempo, eu queria falar da Então nós somos um segmento da direita, a direita é um segmento que é pulverizado naturalmente, então vai haver uma convergência no futuro ou vão ter várias candidaturas, não está no nosso controle. Aí qual é a crítica que eu faço? A direita precisa ter mais nitidez, quem é do centro precisa ter mais nitidez, não dá para tentar se confundir, a gente pode convergir na hora que a gente tem interesses iguais. Então hoje, por exemplo, a gente ouviu o Ciro e o Rueda, que são a federação, dizerem há 2 meses atrás que não querem marchar com o PT. Ok, como é que estão se comportando dentro do Congresso Nacional? Como é que estão votando? Estão votando com o PT ou estão fazendo oposição? Então, assim, a gente precisa ter clareza da maneira como a gente se comporta. Isso é visto, é percebido pela população. Senador, CPMI do INSS, qual a avaliação que o senhor faz desses quase 50 dias que ela começou? Teve algum efeito prático até agora? Olha, o efeito prático é que antes da CPMI, por exemplo, todos os inquéritos em vários estados brasileiros estavam parados. Porque o ministro Toffoli havia pedido a prevenção em função de uma ação que havia sido impetrada contra o ministro Moro de concessão de carta sindical. Então isso caiu por terra, foi redistribuído e ficou com o ministro André. Então os inquéritos estão andando em 22 estados da federação. Você tem inquéritos instalados da Polícia Federal, graças à CPMI. Segundo, os primeiros perpetradores de crime foram presos, porque ninguém tinha sido preso. Depois da CPMI instalada e o presidente e o relator escolhido, nós pedimos a preventiva de 29 cidadãos, prenderam 2. O Camisote e o Careca estão presos, né? E nós estamos reiterando a prisão de outras pessoas, né? Nós quebramos o sigilo bancário e fiscal de quase 390 pessoas e personalidades jurídicas. É um volume enorme de informações e nós estamos gradativamente entendendo o que aconteceu. Por exemplo, o procurador-geral do INSS, o Vigílio, que foi ouvido ontem, nós identificamos com a quebra do sigilo que a sua esposa, a Thaís Hoffmann, tinha 3 empresas que juntas receberam quase 18 milhões de reais de empresas ligadas ao sistema previdenciário, né? O senhor André Fidelis, né, que também foi chefe de gabinete ainda do Gabas e tinha era diretor do DIBEM, que é o Diretoria de Benefícios do INSS do governo do Lula,
recebeu também de 12 a 15 milhões de reais no escritório de advocacia do seu filho. Então, gradativamente, a gente vai encontrando aqueles que foram beneficiados pelo desvio dessa montanha de dinheiro. A gente está falando aí de mais de 6 bilhões de reais, está falando aí de quase 8 milhões de brasileiros que foram lesados. E, Bruno, isso acontece há 30 anos, só que em menor grau. Cresceu muito a partir de 2023, 2024, no governo do presidente Lula. E muito, eu falo, de forma superlativa. Terminou em 2022 com 2 milhões e 700 mil pessoas com descontos associativos. Em dezembro de 24 tinha 7 milhões e 500 mil, cresceu 5 milhões. Em 2 anos, cresceu 3 vezes mais do que cresceu em 30. Né? Então nós estamos identificando, e eu não tenho dúvida que vamos chegar, não só aqueles que receberam o dinheiro, né? Aqueles que compraram Lamborghini, Porsche, Ferraris, né? Como esses todos estão identificados como quem politicamente está por trás disso, que esse é o principal alvo agora para a gente saber quem está por trás politicamente. O projeto do PL para o Rio Grande do Norte 2026 continua o mesmo? Como é que está a construção das nominatas e como é que está a composição para o Senado, já que o senhor continua pré-candidato ao governo do estado e o senador Estício Valentim, candidato à reeleição. O senador disse que pode mudar de partido, deverá mudar de partido. Como é que está a construção para o projeto do ano que vem, senador? Olha, Bruno, que eu quero começar reafirmando aqui minha candidatura ao governo do estado do Rio Grande do Norte. E com uma responsabilidade cada vez maior, né? A gente se debruça nos números, nós fizemos um trabalho que é o Rota 22, e o estado do Rio Grande do Norte é a pior situação fiscal do país. A coisa é tão grave que as pessoas... Por que você quer ser governador? Pegar uma bronca dessa, né? Você vai chegar aqui num estado que tem terra arrasada. A governadora, ela conseguiu literalmente destruir o estado do Rio Grande do Norte. Eu não falo só na infraestrutura das estradas, dos hospitais regionais, eu não falo apenas do índice da educação básica, eu não falo da falta de perspectiva de um projeto de geração de emprego e renda, eu não falo dessa hostilidade contra empresários e quem quer empreender aqui, eu não falo dessa avidez fiscal agora recentemente, tenta se antecipar 50% do ICMS, eu não falo de nada disso. Eu estou falando do fato de que o comprometimento da receita líquida com pagamento de folha é a maior do Brasil e está bem acima do limite, né, que é definido pela lei de responsabilidade fiscal. Então a governadora hoje comete improbidade administrativa e não é só agora. Isso significa que o governo tem dificuldade de buscar empréstimos, vai ter que fazer um ajuste fiscal muito forte, vai ter que ter a coragem de tomar medidas duras. E a governadora aparentemente já jogou a toalha, porque vai deixar o governo agora em março, faltam 4 ou 5 meses para ser candidata ao Senado. Espero que o povo norte-grandense tenha juízo e mande ela para casa para ela pensar um pouquinho nas bobagens que fez e no mal que ela causou ao estado do Rio Grande do Norte. Então isso é uma tarefa muito pesada e nós estamos dispostos a tomar isso nas mãos para tentar fazer a diferença. O prefeito Natal deixa entender que poderá ir para o PL. Álvaro Dias. E é pré-candidato a governador do estado. O ex-prefeito. Essa negociação existe? Ele poderá ir para o PL? Olha, o PL ele está fazendo um trabalho aqui em todo o Brasil. Eu tenho, inclusive, se me permite, a semana passada eu estava em Boa Vista, retrasado eu fui a Minas, estou aqui hoje, a próxima semana eu vou ao Rio, na semana seguinte volto aqui ao Rio Grande do Norte. Então a gente está fazendo um trabalho de arrumação dos palanques regionais, porque é evidente que há convergência com outras forças políticas em cada estado da federação e isso muda. No estado, por exemplo, a gente pode apoiar o PSDB, em outro estado a gente pode ser apoiado pelo PSD, outro pelo PP, outro União Brasil, outro republicano, desde que não seja PT, PCdoB, os partidos de esquerda. Nós estamos buscando convergência para ter maioria no Senado da República e fazer a maior bancada na Câmara Federal, além de eleger o presidente da República. Aqui não é diferente. Né? Então é claro que nós temos hoje uma afinidade e é pública com o senador Estício Valentim, vamos votar nele, né, para uma das vagas do Senado. Nós temos aí uma relação que foi restabelecida com o senador, com o ex-prefeito Álvaro Dias e com o prefeito Natal Paulinho Freire e vários atores políticos, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos. O PL hoje tem 25, são 26 prefeitos aqui no Rio Grande do Norte, 29 vice-prefeitos, só no PL, mas tem vários prefeitos de outros partidos que estão dentro do nosso projeto. Então a ideia é agora no final do ano
e aproveitar esse mês de dezembro, de janeiro, sentarmos com esses quadros políticos e definirmos a nossa candidatura majoritária. Quem serão os 2 candidatos ao Senado, o outro companheiro de chapa, aliás, do senador Estives, né? Quem será o candidato a vice-governador. Vocês vão fechar a chapa tão cedo? Não, porque eu acho que não há tempo a perder, sabe, Bruno? Acho que o Estado não pode perder tempo. Nós já temos, inclusive, um projeto praticamente pronto, que a gente vai apresentar aos nossos parceiros da política, para que eles possam validar, inclusive contribuir, né, para o projeto, antes de apresentarmos ele publicamente. Foi o Rota 22. Né, nós temos um documento. A deputada Carla Dixon pode vir para o PL? Ela virá para o PL. Nós já conversamos com o partido nacionalmente, com ela, agora na janela virá. Também a vereadora Camila. A secretária Nina Souza poderá ser candidata pelo PL? Que será, inclusive, candidata a deputada estadual. A Nina, se nos procurar nesse sentido, será muito bem-vinda, né? Não houve ainda uma conversa nessa direção, mas senador, bem-vinda. Sendo o senhor pré-candidato ao governo como se apresenta e tendo o senador Stevenson Valentim como deliberadamente o senhor diz abertamente, não é de hoje, há meses, que é o seu candidato ao Senado, qual é a chapa dos sonhos? O que é que o senador hoje gostaria de ter como segundo senador na sua chapa para o governo do Estado em 2026? Um senador que tenha convergência política e que no exercício do mandato o que disser durante a campanha exerça durante o mandato. Mas eu me referi a nome, senador. Quem seria o PL? Eu não posso personalizar porque esse fechamento a gente vai ter justamente agora no final do ano e no princípio de janeiro com esses parceiros da política que a gente tem. Senador Rogério Marinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Meu Dia RN. Obrigado a vocês aí. Amanhã eu estarei aí percorrendo o estado do Rio Grande do Norte, no sábado e no domingo. Riachuelo, provavelmente Caiçara, iremos lá a São Tomé, a São Paulo Potengi, a Barcelona, provavelmente Santa Cruz, Tangará, Passa e Fica. Vamos dar uma volta aí no estado. Valeu, Luiz Henrique. Gameleira. Valeu, Renato. Bom fim de semana, pessoal. Até Bom segunda, fim de semana hein? a todos. Até segunda-feira.